Olha nós aqui de novo. Seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio dessa segunda temporada do Pode Florescer. Um podcast focado na sua evolução espiritual, no seu florescimento, no seu renascimento. Eu sou a Cíntia Vidal, estou aqui com a minha parceira casca de bala, Ana Flores. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, muito alegre, muito feliz de trazer hoje para vocês esse assunto de agora, né, que a gente vai trazer hoje. Um assunto que eu tenho certeza que vai mexer muito com vocês, mas que é necessário. Que não vai ter como vocês viverem sem esse assunto na vida. Então, se prepara aí, porque hoje a gente tem mais uma convidada que vai fazer perguntas aí. Ela participou do último episódio, né, com a gente. Ela está aqui de novo, Alba. Olá, gente. Boa noite estar aqui com vocês, ou bom dia, a hora que você estiver vendo, né? Vai ser essa hora mesmo. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Espero que eu consiga fazer as perguntas que eu tenho tanta curiosidade nesse podcast. A gente convidou a Alba para permanecer com a gente na gravação desse quarto episódio, porque ela traz dúvidas que às vezes vocês têm e não têm oportunidade de perguntar. A gente triou alguns assuntos, né, para essa temporada, e hoje a gente vai falar sobre um assunto pertinente, um assunto certo na vida de todos nós, Que mexe que muito, né? mexe porque a gente não está preparado nunca para o desencarne ou para a morte, né? Como os católicos, como eu. A gente vai falar hoje sobre a passagem, vamos falar assim, né? De A uma forma geral. passagem. A passagem desse plano para um outro muito melhor, ou não. Ou não, né? Será? Depende, Será? depende do que você fez aqui, né? Você quer saber? Vamos já começar assim. Você quer saber como vai ser sua vida após a morte? Sim. O que você está fazendo agora? Basta só se perguntar o que você está fazendo agora. Mas Vai ser já sua começou com passagem. a pedrada dessa? Doeu? Não amaciada ali na galera? Ô, gente, né? Tá bom, vamos voltar. Só que eu não vou cortar a gravação. Corta não, corta não, que a gente vai amaciar. Mas é assim, gente. O que você está fazendo hoje? Sua passagem vai depender. Você só vai continuar, né? Depende. Vamos lá. Tá bom. Eu acho que esse assunto ficou muito pertinente. A gente tem um grupo de estudo mediúnico, né, toda terça-feira. E hoje estamos gravando na quarta-feira. Ontem a gente teve o estudo. E veio uma pergunta: a gente está estudando o livro dos espíritos, né? Inclusive, a Alba entrou nesse grupo ontem, A né? Alba já estreou no grupo Já Tá aqui estreiei. hoje. e já estreou aqui com a gente também para trazer fresquinhos conhecimentos. Mas a gente leu uma pergunta ontem que me fez refletir muito, que Me impactou, me tá? impactou Eu muito, fiquei né? com aquilo na cabeça, assim. Pam, pam, Eu não pam. trouxe o livro que eu queria ler na íntegra, mas a pergunta era assim: para quem não sabe, né, eu sou católica, eu tô tendo acesso agora a esses estudos, né, de livros espíritas. O Livro dos Espíritos foi um livro psicografado por Allan Kardec, né, Ana? Me Sim, corrija sim. se eu estiver errada. Certo, tá certo. E ele foi naqueles fenômenos das mesas girantes, né? Isso, Allan Kardec, né? Ele era professor, ele não era espírita. Sim. Allan Kardec nunca foi espírita, Uhum. coisa que muita gente não sabe, né? Ele foi o codificador da doutrina espírita. Ele era professor e começaram, então, lá na época de 1800, mais ou menos, Uhum. a data realmente eu não vou lembrar aqui, começou a acontecer fenômenos, né? Ali Uhum. em Paris. E Acho que chamaram ele. foi na Inglaterra, não? Não foi Paris? Foi Paris? Paris. Foi Ah, Paris. foi! O filme dele é da França, verdade. Foi Paris. E aí, como ele era um professor muito conceituado, chamaram ele para ver o que seria aquilo ali. E ele começou a ver que era um fenômeno fora da realidade do que conheciam. E ele começou a ver, então, que eram espíritos falando. E o livro dos espíritos, então, ele escreve com perguntas, são 500 e poucas perguntas, acho que são 599 perguntas, para os espíritos sobre a vida aqui e a vida após a morte. É incrível, E né? ontem foi a pergunta, né? Se eu não me engano, foi 339, né? Foi algo assim. 339, sim. Foi a 339. pergunta se a passagem, né, a morte, o desencarne é tão doloroso quanto o nascimento, né? Foi algo assim. É. E aí o espírito que estava respondendo responde: não, a morte é quando você se liberta da escravidão. E o nascimento é quando você entra na escravidão. E isso foi de uma profundidade que me deu um soco no estômago. Todo mundo, né? A gente entende, assim, eu venho do catolicismo, né? Já falei isso aqui N vezes. Eu sou uma pessoa que estuda sobre espiritualidade. Hoje eu não me rotulo mais com uma religião.
Mas eu gosto de trazer os aspectos do catolicismo para me fazer entender, porque no Brasil hoje ainda somos em maior número, né? Os católicos. Então, para me fazer entender para a maioria das pessoas que de repente estão ouvindo a gente e não tem esse conhecimento espírita que já vem ali desde a da evangelização, essas nomenclaturas que são bem mais difundidas entre os espíritas. Mas a gente sempre teve que a morte é um lugar melhor do que aqui. Igual quando a pessoa morre, você, ai, foi descansar, foi para um A lugar última coisa que você faz é melhor. descansar. Então, isso aí fiquei sabendo agora e tô bem chateada, inclusive. Mas assim, Vai trabalhar mais. exato. Não somos esse corpo, né? Isso aí já é fato. Então, o espírito não descansa, o espírito se reenergiza, vamos dizer assim. Então, ele respondeu, quando a gente leu, né, essa resposta, foi incrível, assim, foi uma coisa que caiu uma ficha, nunca tinha pensado sobre isso. Se realmente, quando a gente morre, quando a gente desencarna, né, sai da carne, a gente se torna um com a consciência una que há, né? Já falamos sobre isso aqui. É como se existisse um oceano, nós somos uma gota. Quando essa gota é colocada no oceano, ela se torna o oceano. Mas quando ela é retirada, ela vira um pedacinho do oceano que caminha sozinho, que faz as coisas sozinho. Somos nós, né? Somos todos uma consciência maior que está encarnada, né? Estamos aqui, o nosso espírito está preso nesse corpo. E isso é uma escravidão. Sim. O espírito fora desse corpo, ele tem um universo para se movimentar, ele tem infinitas possibilidades de se expressar. Mas nesse corpo nós temos esse corpo. Então, por isso que quando a gente dorme é uma delícia. Ó, Quando a gente medita é uma delícia. A gente não fica preso a essa limitação física, a carne que dói, a carne que limita, os pensamentos que se prendem nessa mente aqui e não são capazes de fazer conexões maiores. Então, achei maravilhoso, achei incrível. Tô Uma encantada. coisa que eu não sei se vocês sabem, né? A Ana deve saber, porque a Ana vem do kardecismo e Isso. você não. eu sou espírita desde 3 anos de idade, Pois né? é. Eu cresci no espiritismo, né? O Kardec realmente, ele não era espírita, mas ele, antes de publicar o Livro dos Espíritos, as perguntas e respostas, ele ouviu 7 espíritos diferentes. Legal. Bem lembrado. Ele não ouviu só um espírito. Por exemplo, ele fazia pergunta para o espírito X, o espírito X respondia e ele ficava ele se dava por satisfeito? Não. Ele repetia a mesma pergunta para 7 espíritos. Então, ele teve todo esse trabalho, toda essa preparação para ele poder mostrar que realmente era uma coisa muito séria, era uma coisa que não era só pegar um copinho que virava para cá e virava para lá. Porque a gente viu que lá atrás também teve muito charlatanismo Sim, contra como até isso, hoje, entendeu? né, Até Alda? hoje Como tem, até né? hoje tem, mas lá atrás ainda era muito Com pior. certeza. Então, isso é um trabalho muito bonito que ele fez, que ele trouxe para a humanidade, não só espiritualmente falando, como espíritas, mas ele ajudou muita gente a entender isso. Eu acho que devia ser falado porque é uma coisa que é interessante as pessoas entenderem. Com Ah, foi certeza. qualquer um que respondeu, não, gente. 7 Eu espíritos. também não sabia disso, achei Pois incrível. Eu tinha esquecido, eu já sabia, mas realmente disse muito bem lembrado. E aí a gente vai falando do desencarne, né? E eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, Ana, você é fria com dizer, não, eu não sou fria, é entendimento. Você lembra, Cintia, quando a gente se conheceu? Gente, a Cintia tinha um medo de morte, que, Eu meu tinha Deus, medo de tudo, de tudo, mas de de morte, tudo. então, né, Da minha Cintia? mãe morrer, qualquer pessoa morrer, eu morrer, só Jesus. Hoje ela não tem mais, não. Não quer também, não, tá, gente? Não. Espera um cadinho. E aí, o que acontece, né? A gente vai falar sobre o desencarne. Você já parou para pensar que o desencarne não tem rico, não tem pobre, não tem cristão, não tem judeu, não tem espírita, não tem evangélico, não tem católico? Todos vamos passar pelo desencarne. É a única certeza que a gente tem na vida, é a morte, né? E quando a gente começa a entender isso, que isso é uma certeza da vida, a vida passa a ser mais fácil. E eu tenho visto, gente, assim, essa semana, então, como tem estado pesado as pessoas falarem de morte. As pessoas, sabe, não aceitarem a morte, né?
E se você não aceita, é pior. Então hoje a gente vai trazer aqui com todo carinho e não tirando a sua dor do luto, porque a dor do luto existe. Existe sim. Só que a gente vai falar de uma forma para que essa dor seja mais leve para você, para que essa dor um dia passe e que não dure para sempre. Por isso que hoje Pode Florescer vai ser com outro tipo de energia, uma energia do desencarne, do apego, mas também respeitando o seu luto, né, Cíntia? Ai, que lindo, amei. Amei essa introdução, potente demais. Eu acho que para a gente começar a destrinchar esse assunto, vamos falar sobre o nascimento, Hum. que acaba sendo uma forma de passagem, vamos dizer, para esse mundo. Você precisa chegar a esse mundo. Então, se a gente vai embora desse mundo, a gente também estava em algum lugar antes de chegar a esse mundo. Com certeza. Então, será que é genuína essa ideia de acabou aqui, acabou tudo? Onde você estava quando você não estava aqui? E é algo que eu sempre me questionei quando pequena. Oxi, mas juro, eu também, desde os Sempre 9 me anos. questionei. Eu também. E quando as pessoas Olha. falavam, como a minha doutrina fala, né? Assim, a doutrina católica. Católica. Acabar, acabou. Você vai viver para sempre. Tipo, como assim? Eu ficava sentada em casa com 9 anos de idade, juro pra você, e falava assim: vou ficar lá no céu, não vou fazer mais Sabe? nada. Dá um vazio na gente. Tipo assim, gente, por que que eu tô Tinha então? 9 anos, eu pensava isso. Olha, que loucura. Por que que eu tô aqui então? O que que é o sentido disso, sabe? E aí gera uma angústia na criança, né? Eu não era preparada para Gera. aquilo, eu não tinha respostas, a gente não fala sobre E isso. nunca falou. A minha família, morte, não fala, a minha mãe adora, não fala sobre isso. Não, bate na madeira. Gente, você vai morrer. Você vai me desculpar, mas você vai morrer. E uma coisa que eu percebo das pessoas é, se a morte é certa, por que que a gente não se prepara para morrer? Mas isso é muito cultural, né, Cíntia? Há culturas que se preparam. Exatamente. A Como cultura- tudo na vida. Há culturas que se preparam. A gente tem que se preparar para as coisas. Você vai morrer, você vai viver até o dia da morte com medo da morte chegar? Como é que é isso, gente? Não. É algo que a gente precisa ir pensando. Agora eu vou te fazer a pergunta que muitas pessoas devem pensar: como eu vou me preparar para morrer? Vivendo o seu dia todo dia. Mas eu acho que mais do que isso é o desapego. Com certeza. Pelo seguinte, a questão do nascimento, vou voltar. Comecei e não concluí. A gente nasceu, então a gente estava em algum lugar que nós fomos arrancados para chegar aqui. A vida, a gente esqueceu do que aconteceu, né? Aquela história lá do mergulhador esquecimento, e foi, chegou lá no fundo do mar. Depois eu conto a história aqui melhor para as pessoas fazerem essa analogia. Mas a gente esqueceu para poder viver aqui, para você não ter influências e tudo mais, passadas, kármicas, enfim, você vai descobrindo algumas coisas, se você for procurando essas coisas, mas estou vivendo aqui. Quando eu vou embora, seria um motivo de festa. Se a gente for pensar racionalmente. Igual eu falei, na pergunta dele lá do livro. Quando a gente entra nesse corpo, é uma escravidão. Então, seria para a gente comemorar quando a gente sai desse corpo e se liberta, né? Para ser o nosso ser de fato, né? O nosso ser energético, espiritual, sem essa carne que nos limita. Mas por que que não é assim? Por que que o nascimento é comemorado e a morte é lamentada? Porque a gente acha que só tem isso aqui, no fundo. E a gente tá muito apegado a estar com as pessoas que a gente tá, com as coisas que a gente tem, a não querer tirar os vínculos que fizemos. Nós somos muito humanos. Isso é bom, mas isso também tem um lado ruim, né? Desse não é afeto, não vou falar, é apego mesmo. Apego. É apego. Às vezes a pessoa tá sofrendo, vamos falar sobre isso. Às vezes a pessoa tá sofrendo, ela tá ali precisando de
uma resposta, sabe, de acabar com aquela situação ali, que às vezes é muito dolorosa para ela, uma situação terminal mesmo, de uma doença ou de alguma situação que está acontecendo, e a gente não quer deixar a pessoa ir porque a gente é apegada a ter a pessoa ali do lado, ou a gente acha que o melhor para ela é ela melhorar, a gente às vezes não é, sabe? Então, eu acho que E tudo aí passa pelo apego, né? passa. E aí vem aquela frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É que a vida não é aqui. Aqui é só uma passagem. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele Sim, já falava, né? Isso, sim, ele já veio falando sobre isso. sim. E uma coisa que é muito interessante que você está falando aí sobre o apego, que eu penso o seguinte, não é a gente, eu, Alba, Cíntia, Ana, que tem medo da morte, é um apego, a gente tem. Mas por que que não é comemorado quando você vai embora? Você, o espírito, você comemora, mas as pessoas que estão aqui, elas não queriam que você partisse, elas queriam que você ficasse, elas choram, elas se lamuriam com aquilo. Então, talvez isso é que por isso que não tem a comemoração, Sim. porque ainda não entenderam que é uma libertação, que é uma passagem para o mundo verdadeiro, porque Sim. aqui é um mundo de provas e expiações. Lá a gente vai estar no mundo verdadeiro, né? Só que assim, aí vai depender do que você fez aqui na Terra também. Mas o mais importante é você entender que não é para você se apegar. Porque o que a gente, assim, hoje eu queria trazer muito essa energia, né? Eu tenho visto muitas pessoas apegadas à matéria. E se você é tão apegado à matéria, quando você desencarna, você vai continuar apegado aqui. Você não Você vai não vai embora, conseguir né? desligar, você não vai conseguir ir embora. Aí, qual é o verdadeiro mundo? Não é do lado de lá? Mas aí, se você é tão apegado aqui à matéria, você desencarnou, você vai continuar aqui. E se você vai continuar aqui, você vai se consumir da energia de outras pessoas. E essas outras pessoas vão deixar de viver porque você está consumindo dessa energia da pessoa que não deixou você embora. Deu para entender ou ficou Eu vou confuso, fazer gente? uma analogia Deu. contrária. Deu Não, para entender que é mas eu vou espírita, fazer uma mas quem não é analogia espírita contrária fica para quem perdido. não é espírita. Tá. Imagina a situação, você nasceu, só que você já nasceu assim, sabendo falar, nasceu pronto, né? Como se você nascesse agora hoje. E você vai ficar só dentro do hospital porque você não sabe que tem nada ao redor e você quer voltar para onde você estava. Ah, eu nasci, mas não, eu não sei o que que é isso aqui, pelo amor de Deus, eu quero voltar para onde eu estava, que é o mundo espiritual, eu quero voltar, eu vou ficar só dentro do hospital. E você vai passar uma vida dentro do hospital, com medo de sair, porque você só conhece onde você estava antes de nascer. Isso faz sentido? Você não aproveitar nada que tem nesse mundo, as cachoeiras, as praias, conhecer pessoas novas, ter oportunidades porque você não quer sair, porque você quer voltar para onde você estava e você só vive dentro daquele hospital, daquela sala. Não é normal, né? Não pode, né? É o que a gente faz quando a gente morre e é apegado. É. Realmente, para quem é espírita entendeu quem não é, né? Aconteceu há pouco tempo um caso onde eu fui a um enterro e quando eu olhei, gente, eu sou espírita, tá? Então eu olhei, o corpo estava no caixão, a pessoa estava do lado de fora, olhando para o corpo e chorando muito, porque a pessoa não queria ir embora. E daí, naquele momento ali, eu comecei a fazer prece, tal. Inclusive, você estava no enterro Sim. comigo. É o espírito, tá, gente? É o Ela falou a espírito. pessoa, É o o espírito. corpo estava no caixão e o espírito da pessoa estava sentado na frente do caixão. Por isso que eu tenho que ter ela aqui, gente, para eu poder. Eu sou a tradutora aqui para o leiguês. É. Eu comecei a fazer prece para aquela pessoa ir embora. E mostrar que seria o melhor. A pessoa já estava doente, a pessoa já estava adoecida. Sabe? E essa pessoa a quem eu estou falando está com muita dificuldade de ficar do outro lado. Porque alguns familiares estão muito apegados. Estão muito Choram, Não apegados. aceitam, né? Não querem aceitam, aceitar o desencarne. ficam revoltados. E isso é muito ruim, muito ruim. Aí essa pessoa que está perdida aqui na Terra, ela vai se consumir de quê? De comida, de bebida? Não, de energia. E geralmente vai se consumir da energia do familiar ali que não quer. Aí você imagina só, a pessoa se foi, tá vendo você chorar o tempo todo, então ela fica grudada ali com você, porque tá vendo o seu sofrimento e ela quer mostrar assim, ó,
eu tô aqui. Só que você não vai conseguir ouvi-lo. E nem ela vai conseguir ajudar de um jeito nenhum a Não. pessoa. E aí você fala assim, Ana, o que eu faço? Faz prece. Prece. Vai lá, a prece do seu coração. Encaminha. Porque você sabe que para quem que nós somos espíritos eternos, sempre vai ter uma ligação. Sempre vai ter união. Não é porque a pessoa fez a passagem que vai deixar de ser sua mãe, seu pai, seu irmão. A pessoa vai estar sempre ligada por você por um cordão, o cordão do amor. O amor, gente, ele não tem fronteira. Ele sempre vai estar ligado. Né? Já parou para pensar quantas pessoas estão no mundo espiritual rezando por você? Nunca parei para pensar sobre isso. Às vezes até mais do que aqui, porque lá elas têm a visão, os seres mais evoluídos, assim, né, de energias melhores. Então, é bom a gente lembrar de um familiar que já se foi e lembrar dele com saudade, com carinho. Às vezes ele tá lá rezando por você, intercedendo por você, emanando boas energias para você. E a gente vai se encontrar, né, um dia. Sempre vai, Cindy. Uma pergunta, né, que geralmente me fazem é assim, Ana, a pessoa sabe que vai morrer? Algumas sabem. Todo mundo tem seu momento, mas algumas sabem. Quantas vezes vocês já viram a pessoa estar no hospital e fala assim, mamãe tá ali, titio tá ali, papai tá ali, a pessoa que tá doente. E aí, o outro fala assim, não tem ninguém ali, porque já se foi. Tá sim, veio buscar. Então, quando você morre, que você faz a passagem, sempre vai ter alguém do seu lado para te levar. E quando a gente entende isso, fica mais fácil. Porque às vezes muitas pessoas têm medo da morte porque falam assim: eu vou morrer, vai acontecer o quê? Eu vou para onde? Como é que vai ser? Gente, vai ter um familiar seu perto de você para te levar. Sempre vai ter alguém para te levar. Ai, foi acidente? Vai ter. Vai ter, mas aí você tem que saber se conectar. Se conectar a esse espírito também que está ali para poder te levar. Pode perguntar, Cintia, perguntei. Eu gosto daqueles casos em que você fala que a pessoa dorme por muito tempo depois que morre, né? Que desencarna. Fala um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas que estão aqui ficam meio desesperadas. Ai, meu Deus, quero saber se ele tá bem, se a pessoa tá bem. Ela já foi, né? Já partiu. E a pessoa quer, às vezes, uma psicografia, ela quer saber ali, vai, procura casas espíritas, procura médiums, procura pessoas que possam dar alguma informação se aquele espírito está bem. É. Geralmente, quando a pessoa morre, né? Eu vou falar morrer porque eu não gosto da palavra morte, eu gosto do desencarne, mas eu vou falar que morrer. Eu falo morrer porque o desencarne é um termo recente pra mim, tá? É. E eu sou a leiga aqui do assunto, Ah, então tá. E aí, o que acontece, gente? Vou te usar um exemplo que aconteceu no café retrasado. Foi passado, não, retrasado. Uma senhora que foi no café com fé, ela chegou e me falou assim para mim, Ana, meu marido morreu em agosto do ano passado, ele tá bem? Aí eu falei, ele tá dormindo. Aí ela olhou para a amiga dela e falou assim, isso me falaram numa casa espírita que eu fui lá no sul procurar. Ele tá dormindo. A mesma resposta que eu dei. O que acontece? Quando uma pessoa, vamos colocar assim, a gente está aqui, está na Terra, hoje, com esse corpo, com tudo. Quando a gente faz a passagem, gente, não é assim não, ó. Opa, passei, deixa eu ir lá viver, vou brincar, vou descansar. Não, vai para um hospital, vai dormir, vai ficar um tempo em recuperação para se desgrudar do corpo. Isso para pessoas que não estão apegadas. Esse é o problema do apego. Entende, Cintia? Porque se a pessoa está apegada, não consegue ir para esse hospital, não consegue ficar lá. receber ajuda. A ajuda necessária, porque qual que seria o normal? É fazer o desencarne, ir para esse hospital, ficar lá e depois de um tempo vai ser acordada e vai explicar. Só que ela vai ser acordada quando a família já tiver mais calma. Quando a família acalmar o coração, parar de chorar, porque se eles Com acordam tristeza, né? também, se eles acordam também e eles sentem a vibração, porque é tudo vibração, né, Tudo Ana? vibração, tudo é Eles vibração. sentem a vibração do familiar chorando, em desespero, eles fazem assim, tchum, vão para lá. E eles não podem fazer nada, eles não têm como ajudar. Então é aí que Eles eles sofrem de ficam tudo. mais desesperados, eles sofrem mais e a família continua chorando, a família continua desesperada, muitas vezes fazendo coisas até que para aquele ser ali
fora do comum, dividindo os bens, compartilhando as coisas que Exato. para eles e brigando entre si, irmãos, porque querem aquilo. Então o espírito sofre muito. Então muitas vezes quando eles vão sendo acordados, né, Ana? Eles são acordados quando a família realmente já Já está mais. está mais equilibrada, né? Por exemplo, isso acontece muito com artistas. Quando o artista morre, né? As pessoas muito apegadas, os fãs ficam falando. Todo artista é levado, né? Geralmente artista é desapegado. Vocês já viram? Eles são bem. Geralmente, sempre há exceções, toda regra é exceção. Eles ficam muito tempo dormindo até os fãs esquecerem. Só depois eles são acordados para falar. Porque as pessoas estão falando sem parar daquilo. Sem parar, né? Então, quando os fãs se acalmam, que aí já estão com outra pessoa, aí os familiares também estão mais calmos, aí que eles acordam. Porque fez parte daqui deles, né? O que vai ser? E isso é muito, muito interessante, gente. O apego. O apego é uma coisa muito perigosa. Por isso que eu falo, desapega. Desapega daquilo. Tem, assim, vários filmes, né, espíritas que falam, Nosso Lar é um que eu adoro, né? Tem vários filmes. E é isso, desapega. O que você pode levar quando você morrer? Ana, dá um exemplo claro para as pessoas, porque você está falando em desapego e muitas vezes as pessoas que estão ouvindo você não entendem o que é esse desapego. Dá um exemplo claro. Eu, Alba, tá? Estou aqui vivendo nesse mundo. O que eu tenho que desapegar para eu poder não sofrer tanto? Como se fosse uma pessoa comum que você não me conhecesse. Pode ser para as pessoas entenderem. O que eu tenho que desapegar? Qual que é esse desapego? É desapego do meu filho? É desapego da minha casa, do meu carro, do meu copo, que é meu? Do meu corpo. Do meu corpo. Não, o corpo eu nem digo tanto, mas assim, o que é esse desapego? Conta para eles, fala, dá um exemplo bem certo, para poder eles entenderem. Eu não vou pensar em você, eu vou pensar em outra pessoa. Não, pense em outra Combinado? pessoa. Eu dei um exemplo, Alba, assim, como uma pessoa comum que você conhecesse, tá? Tá. É isso. É como se fosse para eles entenderem o que é esse desapego. A pessoa é muito apegada ao carro dela, tá? Meu carro, ó, limpa o pé antes de entrar no meu carro. Ó, meu carro não pode ficar na chuva. A pessoa esbarrou no meu carro. O meu carro só eu que dirijo. A pessoa é apegada ao carro. Aí ela morre. Aí ela vai ficar grudada ali com o carro. Ela não vai poder levar o carro. E o desapego é disso, às vezes de pessoas. Por exemplo, muitas mães, gente, e assim, pode ter certeza que eu tenho muitos defeitos também, tá? Inclusive, é uma coisa que eu trabalho muito comigo, é o desapego ao meu filho. Você já falou isso comigo uma vez. Sério, eu falo assim, eu tenho que me desapegar dele, gente, que ele cresceu. Para mim, ainda é dolorido isso, mas é uma coisa que eu trago todo dia. Ele é do mundo, não é meu. Ele só está emprestado comigo. Então, o apego também de pessoas, eu tenho visto muitas mães e pais muito apegados ao filho, de não querer que o filho flua, que o filho cresça, que o filho case, que o filho vá embora. Que o filho vá embora no sentido de estudar. Não estou falando de desencarne, não. Sabe? Gente, como eu tenho visto isso, como eu nunca vi. Como eu nunca vi. A pessoa falar assim, olha, principalmente agora que está tendo muita questão de filho único, né? Muito. Aí as mães assim, olha, você não vai não, porque eu posso passar mal. Aí como é que você vai fazer? Gente, você está prendendo seu filho a você? Por quê? Aí você não deixa o seu filho ir, porque você está apegada a ele. Aí você morre. Como é que você faz? Aí você vai ficar grudada nele e pedindo a vida dele? Ai, gente, minha cabeça fervilha aqui. Adoro, gente. Coisas a dizer, de ganchos aqui. Mas eu acho que o que mais. Eu amo esse assunto, assim, eu amo esse assunto, porque parece que às vezes eu converso com as pessoas e eu sou louca, né? Mas pra mim tudo faz muito sentido. E eu já falei isso muitas vezes no nosso tratamento, eu falo isso às vezes lá no nosso grupo de estudo. Tudo começa com como você se apresenta. Quem é você? Não sei, eu não sei ao que eu sou apegada. Ótimo. Quem é você?
Eu sou a Cíntia, tenho a empresa tal, eu sou mãe de uma menina de 4 anos. Tá. Desapega da sua empresa, desapega da sua filha. Quem é você? Eu sou uma pessoa que gosta de comer chocolate. Tá, é material. Tira o chocolate. Eu sou uma pessoa. O que que é você, gente? O que que é você de fato, sem as coisas desse mundo aqui? O que que te move? O que que você gosta? O que que faz seu coração pulsar, sabe? É isso, só existe isso. Só. Porque o dia que a minha filha foi embora, e eu falo às vezes de morrer também, infelizmente. A gente tem que estar A gente preparado vai para isso. morrer. A gente é a única certeza Eu que a tenho uma gente tem. filha de 4 anos, que é uma bênção na minha vida, mas ela não é minha. E se ela morrer amanhã, eu vou continuar existindo além dela. Nossa, Cíntia, você é fria. Não, gente, não sou. Eu vou sofrer muito se isso acontecer. Mas eu vou continuar vivendo, se for para eu continuar a viver. E aí, são esses pequenos pontos. E dói. Eu sei que dói, porque parece que nós somos um, né? Eu e a minha filha, parece que nós somos uma coisa só. Se ela morrer, eu vou embora junto. Gente, não vai, não. De jeito Não maneira. vai. Se você perder o emprego amanhã, você vai continuar existindo. Se o seu casamento acabar, você vai continuar existindo. Então, o desapego é isso. O que que é você, além das coisas que você tem, que você faz, o que que é você, sabe? E é isso que vai embora com você. O dia que você for embora. Essa carne aqui não vai embora. Esse cabelo aqui não vai embora. Mas eu vou continuar cuidando. Tá alisando, fazendo as coisas que eu gosto aqui, melhorando. A gente tem que cuidar. Tem. E o desapego é isso. Você pode ter tudo, mas nada pode ter você. É aquela pessoa, né, Cíntia, que fica assim, não, olha, esse casaco aqui, ele é meu, não empresto pra ninguém. E, Porque ele gente, foi tanto porque e ele eu foi ganho é, tanto. eu lembro de quando eu já fui apegada. Eu já fui apegada, gente. E hoje eu falo pra vocês, porque eu acho que eu já fui tanta coisa. Eu brinco que eu sou igual aquele pessoal assim, já fui isso. Drogada eu nunca fui, não, né? Nem mulher de Bom, né? programa, nunca fui, não. Mas eu já fui muita coisa. Inclusive apegada. Eu lembro que eu tinha uma jaqueta, que eu não doava a jaqueta. E eu falava, não, essa jaqueta aqui um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar. Uns 3 anos atrás, eu falei, cara, eu tenho essa jaqueta há 10 anos. E eu não uso há 3. Eu fui doando. Isso vai te fazendo um bem, porque você vai largando. E quanto mais você larga, sabe, mais leve você É uma fica. leveza, parece que não, mas traz uma leveza para dentro de você que você não imagina que pode existir. Sim. E esse desapego que vocês estão falando é muito interessante, porque os meus filhos já cresceram, já foram embora, já se casaram, né? E vocês ainda não passaram por isso. E eu sou sozinha, então aí a gente fala assim, a síndrome do ninho vazio. Não é a síndrome do ninho vazio, não. É a síndrome de perder, de não querer soltar. Sim. Quando meu filho mais novo foi estudar fora, ele dependia de mim para ir na farmácia. Eu falei, ai meu Deus, como é que vai ser esse menino? Será que é ele que dependia de mim ou eu que dependia dele? Exato. Ele foi embora. Semana e meia depois ele me liga e fala assim: mãe, como é que faz angu? Eu falei: hã? Ele quer fazer angu, gente. Então, é o desapegar, é a gente entender que é do mundo, que nada é nosso, que hoje eu tenho um carro, mas amanhã eu posso não ter. E o que que vai ser a Alba sem aquele carro? O que que vai ser a Alba sem aquela jaqueta? Como que vai ser você sem os bens? É o seu ser, sem o filho, sem a mãe, sem o pai, igual você falou aí. O que que é a Alba sem o chocolate? Sabe o que que eu acho, Alba? Que é um ponto de muita coragem a gente olhar pra gente e falar: quando meu filho vai embora, o que me dói não é ele não estar aqui, é pensar que ele não precisa de mim, Mas sabe? Mas isso dói no intuito de eu sou indispensável. É, Você é. eu Todos sou, nós ins- somos. eu sou, Tudo é. eu sou substituída, Eu né? sou substituível, sim. é, Sabe? Isso é um ponto a ser trabalhado, isso é um autoconhecimento valiosíssimo. Por que que isso me dói? Por quê que eu quero ser a número 1 para aquele ser? Será que eu já não me dou valor o suficiente? Eu preciso de uma outra pessoa para validar?
No fundo é sobre isso. É. E Sobre a aí gente vem o não... apego. Aí vem o apego. É você ser apegado a tudo. Aí você passa a entender que você não é ser eterno. Gente, a gente tem, assim, há 5.000 anos que a gente reencarna. Que a gente vem e volta, vem e volta. A gente está nesse ciclo há 5.000 anos. Imagina só, eu vou, volto, vou e volto, vou e volto. E uma vez, hoje eu estou com meu filho, amanhã não vou estar mais, na próxima vida eu não vou, porque quanto mais a gente vai evoluindo, por isso que é importante o desapego. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês também sobre o desencarne, né? Depois que eu entendi isso, eu ouvi isso, achei muito legal. As pessoas têm mania de falar assim, nossa, acabou, como é que eu vou viver agora? Como é que você viveu aquele tempo que você teve com a pessoa? Guarda aquele período. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas morreu com 20 anos. Gente, é uma dor insuportável, não imagino a dor que é. Mas tá, durante esses 20 anos, o que você lembra de bom? O que você passou? Então não foi melhor ter 20 anos do que não ter tido? Porque às vezes a gente fica nisso, né? É muito interessante. Família, né? Família geralmente tem essas questões. Meu pai já tá idoso, meu pai tá bem idoso. E ele não vai escutar esse podcast, tá, gente? Porque ele não escuta, acho que não. E aí, ele tá bem idoso. É natural que ele vai desencarnar em breve. Isso é natural, ele já tá doente, ele vai desencarnar. E eu tenho uma irmã que não aceita. E eu aceito. E eu tenho uma que também aceita. Gente, é uma confusão lá em casa que é muito engraçado. E a minha irmã mais velha não quer aceitar que ele vai desencarnar em breve. E ela fica, faz isso, faz aquilo, porque ele tem que ficar. Vai ter a hora. E vamos falar de hora? Porque é uma coisa que sempre me perguntam. Pensei nisso agora. Faz a pergunta aí. Todo mundo vai embora na hora certa? Não! Mexi com a cabeça de vocês, né? Não. A gente é predestinado a uma data. Porém, tudo pode mudar dependendo do seu livre-arbítrio, dependendo do apego. E dependendo do seu merecimento também, né, Também, Ana? Também também. tem isso, porque você pode ganhar mais algum tempo aqui na Terra se você tiver merecimento, se você estiver fazendo um projeto legal, se você estiver desenvolvendo pessoas, se você estiver crescendo você também espiritualmente. Então você ganha um tempinho, você ganha um bônus para ficar. Como você é tirada antes também, me corrija se eu estiver errada, Ana, se você estiver prejudicando demais a sua evolução espiritual. Com certeza. Mas eu faço um adendo aí, porque eu nem sempre o ganhar um tempo a mais é algo positivo. Às vezes é um puxão de orelha, ó, é a sua última oportunidade, porque a gente só evolui estando aqui. Então, às vezes, a pessoa precisa evoluir na marra, aconteceu alguma coisa que era para ela desencarnar, ela ganhou um tempo e é tipo um ultimato ali. Se você não der conta agora, aí não tenho como mais. Isso eu não tenho certeza, Ana. Você sabe se isso pode ou Você já não? está correto. Tá? O que acontece, né? Isso vai abrir, assim, acho que a gente precisava ficar aqui até mais tempo, porque eu olhei ele e falei, gente, já dei isso tudo, a gente já falou 40 minutos. Que acontece? A Cíntia tá certa, Alba, porque a gente só evolui na Terra. Então, e a gente está na transição planetária, tem espíritos que não voltam mais para a Terra. E aí, como Deus é muito misericordioso, né? Ele fala assim, então deixa eu me dar mais um tempinho para ver se essa pessoa ainda acorda para a vida, para poder melhorar um pouquinho, para continuar aqui. Porque aí, se ela não continuar aqui, se ela continuar fazendo tudo errado, ela não vai vir mais para a Terra. Ela já vai para outro planeta. Que aí vocês vão ter que assistir episódio da transição planetária que eu falei sobre isso lá, né, Cíntia? E é isso. E às vezes, eu lembrei muito do Chico Xavier, né? Uhum. Quando ele escreveu 30 livros, ele falou assim: agora eu já estou livre da minha missão. Aí, mano, então vou morrer. Você pode morrer então. Você já escreveu 30 livros? Porque a missão dele era 30. Ele, não, eu quero ficar. Então vamos continuar escrevendo. Ele escreveu 500. E é isso. Por que foi dado esse bônus a ele? Ele era uma pessoa boa, ele fazia caridade. E ele estava levando. Eu estou falando de espiritismo porque eu sou espírita. Mas eu posso falar de várias pessoas aqui, né? Teve, por exemplo, gente, o Papa Francisco. O que aquele homem fez pela humanidade, sabe? Irmã Dulce. Irmã Dulce, sabe? E são pessoas que fizeram, olhando, inclusive o outro podcast que a gente fez, né, outro episódio, sobre caridade.
foram pessoas que fizeram a caridade na prática. E a gente pode falar de grandes mestres, foram muitos e muitos, muitos. Buda, Gandhi, estou falando de grandes nomes, mas tem muitos pequenos também. Tem a lavadeira, tem o seu Zezinho ali da esquina, Sim. que também faz muito Tem bem. a que deu as flores, uma flor para cada pessoa. Ela também, Sim. né? E aí a gente vai falando desse desapego e do apego. O quanto que às vezes um desencarne, ele está sendo segurado. Quantas pessoas seguram pessoas no hospital, Sim. né? É, e as pessoas seguram, porque assim, não, eu tenho fé. Aconteceu, né? Eu estava até comentando com a Cintia ontem. Uma pessoa me procurou porque ela estava se sentindo culpada, porque ela fez uma prece para um familiar desencarnar. E ela foi me procurar e ela falou assim: Ana, eu estou me sentindo muito culpada porque eu fiz isso. Aí ela falou assim: era um tio, e ela falou assim: meu tio já estava 3 meses no hospital, já tinha amputado 2 pernas, estava amputando o dedo, a orelha estava se desfazendo, e ele não conseguia ir, ele não conseguia ir. E a família rezando para ele ficar. Eu falei, mas que egoísmo, hein? Quer que a pessoa fique aqui, sabendo que não vai voltar mais? Aí ela falou, mas não é justo. Eu falei, não é justo o quê? Ele ter morrido. Ué, mas ele não é justo ele ter morrido? Por quê? Não faz parte da vida. O homem já estava 3 meses entubado. Gente, não vai voltar, não vai, não vai. E eu falo isso com todo carinho. É o apego, né, É Ana? um As apego. pessoas têm que desapegar. E assim, o que eu falo é na prática, né? Cíntia estava comigo ano passado, quando. Você lembra, Cíntia? A gente estava num evento de espiritualidade ano Uhum, passado. sim. Quando eu recebi uma notícia que uma amiga tinha falecido. E quando eu recebi, eu realmente assustei, porque ela estava muito bem. Ela faleceu no sábado, eu tinha encontrado com ela na sexta. Não, ela faleceu, no sábado, eu tinha encontrado com ela na quinta, que eu viajei na sexta. A gente conversou, inclusive conversou na sexta por telefone e tal. Quando foi no sábado, eu recebi a notícia que ela tinha morrido. Aí a Cintia, as meninas me olharam, Ana, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ela fez a passagem dela. Ele, Ana, você tá bem? Tô. E eu continuei no evento. Não foi, Cintia? Foi. E foi na prática ali. Não é que eu sofria, fiquei triste? Fiquei, mas aí eu fui entender o porquê daquilo, né? E é isso, gente, a gente tá aqui só de passagem. Não, não é fácil. Ai, Ana, você falando parece fácil. Não, não é fácil. Mas é a certeza que a gente tem. Então não se apega, não. Não se apega ao outro, não. Cada um tá aqui por um motivo. Por um motivo. Vamos falar sobre moratória? Vamos? Bora? Explica o que que é, explica como que pode acontecer. Você já passou por isso na prática, né? Com uma Já. pessoa super próxima, então só para as pessoas entenderem um pouco esse conceito. A moratória é o seguinte, né? A pessoa tem ali a data para morrer. E acontece que, por preces de pessoas, por fé, inclusive a fé, porque a fé remove montanhas. De tanta prece, de tanta coisa, a espiritualidade vem e eles se juntam lá realmente, tá? Porque existe lá na espiritualidade o plano, e eles chegam e falam: essa pessoa merece ficar mais na Terra ou não? Essa pessoa merece ficar mais um tempo? Ou será que a gente deve trazer? Olha o que a família está passando, olha como que a família está pedindo. E a pessoa continua. Eu passei isso na prática. Para eu poder falar hoje para vocês sobre espiritualidade, é porque eu passei a maioria das coisas na prática, né? E essa pessoa que teve, eu não vou falar o nome aqui, Cíntia sabe quem é, né, Cíntia? Teve uma moratória e está aqui até hoje, está vivendo e tá. Se acredita, eu não sei, mas teve a moratória. E todos os médicos já tinham falado: não tem mais jeito, vai desencarnar. E na época eu não tinha espiritualidade que eu tenho. E eu rezei, eu chorava, tal. Não por isso, mas hoje entendo que foi moratória. Então, o tempo que essa pessoa está, né, ali na minha convivência, eu falo: nossa, que bom. Então, se desencarnar hoje, eu falo assim: pelo menos eu tive mais tantos anos com essa pessoa. E eu também já tive moratória, gente. Né? Eu lembro uma vez que eu quase fui. E aí eu voltei, e foi quando eu resolvi fazer o que eu faço hoje. Eu falei, opa, acho que minha missão tá grande aí, deixa eu continuar. Entende? Moratória é Entendi. isso. Então é o tempo, você tem aquela pré-determinado para morrer, mas você pode ficar mais tempo. Mas aí você tem que fazer por onde também, né? Um propósito, né? É. Alba, quer perguntar? É aquele negócio que eu falei, é um propósito, a pessoa vai ficar por um propósito e é tirada também por um propósito, né? Sim. Também para ela não se perder mais, para ela não se atrasar mais, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de estar entendendo que Deus é maravilhoso, ele entende de todos
os momentos que a gente está passando, o que que a gente precisa. E ele também sabe que se você ganhar ou perder, vai ser tudo para você ganhar, Sim. entendeu? Vai ser tudo para a sua evolução. Então, eu acredito muito sobre isso. Eu perdi um ente querido muito nova, né? Foi muito difícil, não foi fácil entender isso. Eu era católica, muito católica, de carteirinha. Foi quando eu mudei para o espiritismo para poder entender, para poder aceitar o porquê comigo, o porquê eu, com 33 anos, com 2 filhos pequenos, com muita coisa nas costas. Então, assim, eu acho que a espiritualidade, ela me mostrou um caminho que eu nunca pensei em conhecer. Então, não julgo o catolicismo, porque eu acho que foi ali a base que eu aprendi muita Até porque a gente coisa. não tá para julgar ninguém aqui, né? Pois é, entendeu? Mas muitas pessoas julgam, mas eu não julgo. Eu aprendi muita coisa lá, mas o espiritismo ele me abriu um leque, me abriu um entendimento, onde eu comecei a estudar mais, onde eu comecei a me aprofundar. E ontem, naquela mensagem, eu falei, gente, tem tanto tempo que eu não pego o livro dos espíritos para ler, porque a gente vai lendo outras obras e vai deixando, não estuda ele. E quando veio aquela pergunta, nossa, foi, meu Deus do céu. Então, quer dizer, quando a gente entra no corpo, a gente está entrando na dor. Sim. Vamos falar a verdade, a gente está entrando na dor, porque a gente se comprometeu, a gente quer melhorar, a gente quer evoluir, mas não é fácil. Aqui é um mundo de provas e expiações e vai ter todo um desapego para você ir também aprendendo. Quanto mais você se evolui, mais você tem que se desapegar, porque senão você não evolui. Você acaba. Então, eu quero evoluir, mas eu não vou desapegar. Meu filho vai embora e eu vou ficar agarrada nele. Ele, sabe, gente? Então é muito bonito. Eu acho que o desapego para você hoje, na vida, é o que mais faz sentido. A tudo dá graças, né? Tudo dá graças. Eu penso muito no ponto de vista que a gente enxerga as coisas. Hoje a gente é uma tendência da nossa cultura, esse repúdio à morte, né? Esse repúdio da gente não aceitar, de ser uma coisa de sofrimento, de tristeza. Mas quando a gente volta, né, nós temos mais esse contato assim de entender o que que é o outro lado, que a gente acessa em meditação, que a gente Sim. acessa durante o sono, como é gostoso. Às vezes a gente está em atendimento, elas falam, ah, quero voltar, não. Como é gostoso você se sentir parte do todo, você tá ali conectado de novo, né, aonde vivemos. Você Tanto se que a sentir experiência, livre, né? sim, as pessoas que têm uma EQM, né, uma experiência de quase morte, elas relatam exatamente isso. É como se eu voltasse ao pertencimento, onde não existe esse físico que dói, onde não existe essas preocupações mundanas Mundanas, ali, a sabe? dor, a Onde alegria. não Ai, existe nossa, isso. muito É como difícil. se ali fosse tudo pleno. Então, por que que o triste é voltar para o que é bom? Sabe? A gente não tem essa visão. Teve uma vez que eu vi uma. Eu tô aqui pra trazer pergunta, tá, gente? Eu não tô aqui pra falar de resposta pra ninguém, não. Eu tô aqui pra bagunçar a cabeça de vocês. Então, às vezes, a gente chora por uma criança que desencarnou muito nova, né? Nossa, ela tinha tanta vida, gente. Às vezes ela só veio aqui, cumpriu um pouquinho que faltava, ou ela já cumpriu rápido o que ela precisava e ela voltou para a vida de fato, onde é bom. Então, a gente olhar com outro olhar, que às vezes isso aqui que é o ruim, isso aqui que é o inferno, isso aqui que é o umbral, vamos dizer assim, né? Essas palavras difíceis que a gente fala. Aqui que existe dor, sofrimento, tristeza, raiva, medo. Por que não viver plenamente num lugar melhor? Talvez Eu isso acho que aqui não porque, seja a vida. acho que porque não tentar passar isso para as pessoas, né? A gente que é espiritualista, que está com um pouquinho de entendimento, quando as pessoas chegarem até nós falando sobre a morte, questionando, vamos passar. Olha, gente, mas não é tão ruim, não. A gente lá Olha, não vai ter tanto eu sofrimento, tô tanta lembrando de um dor. caso aqui, né? Até de um caso real de uma pessoa, e eu sei que ela vai escutar o podcast porque ela ouve. É um caso de uma pessoa que eu conheci, e eu falo que é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci. Conheci ela tem 1 ano e pouco, ela chama Josi, né? E ela tem. Quando eu conheci ela, tinha 20 dias que a filha dela tinha desencarnado. 20 dias. E quando ela foi para mim, eu falei assim: Meu Deus,
E ela foi para mim para me ajudar. Ela não foi como nada do meu trabalho, não. Ela foi para me auxiliar lá em casa. E ela falou assim para mim: olha, a minha filha era especial e tem 20 dias então que ela fez a passagem dela. E eu tô aqui agora para te ajudar, porque eu vou ver. E aí eu perguntei: você tá no seu luto, né? Você chorou? Ela: chorei, mas agora eu quero trabalhar, eu quero viver, porque eu sei que ela tá num lugar muito melhor. Ela aqui, ela só sofria no corpo dela. E aí, gente, eu olhei aquilo e falei assim: que desapego, que coisa linda, Entendimento, que né? entendimento. E ela às vezes me fala que as pessoas julgam ela, que fala assim para ela: por que você não está chorando pela sua filha? Por que você não faz posts da sua filha? Ela: mas se a minha filha está num lugar muito melhor, por que eu vou estar chorando por ela? Se ela está num lugar muito melhor do que ela estava aqui. Gente, eu falo, isso sim é ser espiritualizado na prática. Isso é ser desapegado na prática. E eu falo para ela: faça prece, sua filha está sempre com você. É isso. E é Lindo isso, sabe? demais, né? É a gente pegar e ir fazendo prece para aqueles que estão precisando ir embora. Ter luz, independente da situação, né? Independente, seja Sermos luz. luz. Se a pessoa está no hospital ali já num sentido de ter que ir, De vegetação, de muitas vegetação, vezes. gente, libera esse corpo. Mas também não deixe de passar pelo luto. Chore sim. Chorar é necessário. O luto, ele é de 14 dias a 3 meses. É o período do luto. Passou de 3 meses, você vai viver. Não estou falando para você não viver esse luto. É para viver o luto sim. Porém, passou de 3 meses, entenda que cada um tem que seguir seu caminho. Busca ajuda se for preciso. Sim, com certeza, né? Com esse relato lindo, a gente finaliza esse episódio. Passou tão rápido. Passa que passa Dá rápido. pano pra manga esse assunto. Muito obrigada, minhas parceiras. Alba, foi um prazer ter você com a gente mais uma Obrigada, foi vez. ótimo, muito bom. Ana, sempre juntas. Sempre, né? Reencontro. Aqui. Gente, a gente pega arrepio aqui. Reencontro, né, amiga? Reencontro. E a Reencontro. você que está sempre nos acompanhando, muito obrigada. Se você tiver alguma pergunta, quiser complementar alguma coisa, aqui é um espaço de troca. Sinta-se segura para mandar o que quiser. E a gente se vê no próximo episódio. Beijão. Até mais, gente. Tchau, tchau.